Por vezes, quando fazemos uma folha de cálculo, essa folha de cálculo pode muitas vezes ser para outras pessoas utilizarem. E essas pessoas podem não perceber de Excel, não entenderem o Excel, no entanto, podem preencher dados em alguma parte da minha folha de cálculo e que, por vezes, se não houver uma proteção, acabam por eliminar as nossas fórmulas, os nossos cálculos que temos na folha de cálculo. Vamos imaginar, por exemplo, esta folha muito simples, onde a pessoa introduz a quantidade e introduz um preço unitário e o meu total seria, obviamente, a quantidade a multiplicar pelo preço unitário. Imaginem que entregamos esta folha a alguém e a pessoa, por algum motivo, a pessoa que não percebe de Excel, não sabe como é que se faz uma fórmula ou uma função, escreve aqui qualquer coisa e depois detecta o erro, elimina e fica sem a fórmula da minha folha de cálculo. Há uma forma que podemos proteger para que cada vez que a pessoa introduza ou tenta introduzir dados em células onde tem funções ou fórmulas, isto não aconteça. Eu vou voltar aqui atrás para nós colocarmos aqui então o nosso total. Eu vou fazer o seguinte: por defeito, todas as células, quando eu seleciono aqui uma célula, por exemplo aqui o total, se eu carregar com o botão direito do rato e fazer formatar células, por defeito todas elas no início têm, no separador de proteção, vêm como protegidas. Todas as células de uma determinada folha vêm protegidas. Por isso o que eu fiz foi o botão direito do rato, formatar células, separador de proteção, e vou retirar a proteção naquelas células onde eu quero depois permitir que o utilizador possa introduzir alguns dados. Ora, eu aqui na minha fórmula, onde eu tenho a fórmula, não o poderei fazer, porque senão depois o utilizador pode também alterar a minha fórmula ou a minha função que eu introduzi nessa célula. Então o que vou fazer é, vou selecionar estas duas, vamos supor que o utilizador pode introduzir a quantidade e o preço o preço unitário, mas não pode alterar o total. Então seleciono as duas, vou fazer botão direito do rato, formatar células, proteção, vou tirar a opção protegida e vou fazer OK. Depois disto, vamos ao separador rever, e no separador rever temos aqui uma opção que diz proteger folha. Essa proteção de folha serve para proteger as células que efetivamente têm aquela opção marcada como protegida. As que estão desprotegidas ele não vai proteger. É possível colocar uma palavra passe ou colocar em branco, neste caso eu vou colocar aqui uma palavra passe. Ele depois pede para confirmar a palavra passe, OK. E neste momento, se eu tentar introduzir, por exemplo, aqui a quantidade, ele permite e altera o total. Mas se eu tentar colocar aqui qualquer coisa no total, o Excel dá-me aqui um aviso que, atenção, que não pode introduzir aqui nada nesta célula porque ela encontra-se protegida. Pronto, e desta forma protegemos a folha de cálculo para que não haja alterações das fórmulas ou funções por parte do utilizador final da minha folha. Para voltar a desproteger, na mesma opção rever, desproteger, no caso de ter a palavra passe, ele pede a palavra passe, introduzimos novamente a palavra passe e está concluído. Outra coisa que podemos fazer é introduzir, por exemplo, um comentário. Vamos supor que eu quero que cada vez que o utilizador carregue no preço unitário, haja aqui um aviso a dizer o que é o preço ou explicar o que será o preço unitário. Passo o botão direito do rato, inserir comentário. Neste caso aparece aqui, eu vou passar a caixinha para aqui, aparece sempre por defeito o nome do utilizador que está a utilizar a folha, depois posso apagar. E vou colocar aqui uma instrução, introduzir o preço por unidade. Pronto. Ok. Quando não estou em cima daquela folha, ou em cima daquela célula, digamos assim, quando não tenho a célula selecionada, o comentário fica só identificado pelo aquele triângulo vermelho que se encontra ali. No entanto, quando eu aproximo ou carrego até ou seleciono a minha célula, aparece aqui este pequeno comentário a dizer introduza o preço por unidade. Este comentário pode ser removido ou alterado utilizando a opção do botão direito do rato, e depois tenho a opção de eliminar o comentário ou até editar o comentário se quiser completar ou se quiser alterar aquilo que eu escrevi.